Bem-vindo ao Arquivo Mundial. Hoje estreamos um novo formato no canal, o Tubecast, onde os temas mais complexos da geopolítica serão debatidos por especialistas de diferentes perspectivas. E o episódio inaugural não poderia ser mais explosivo. Em março de 2025, Vladimir Putin cruzou uma linha perigosa. Autorizou exercícios com armas nucleares táticas e deixou claro que está disposto a usá-las caso a OTAN continue avançando. Mas o que realmente está por trás dessa ameaça? Por que a estratégia de isolamento da Rússia falhou completamente? E qual o verdadeiro jogo geopolítico em curso? Para debater esse tema, temos dois analistas de lados opostos do conflito. Do lado russo, Igor Volkov, especialista em relações internacionais e multipolarismo. Do lado europeu, Marta Flow, estrategista de defesa e segurança. Marta, vamos começar pelos fatos. Quando a Rússia autorizou exercícios com armas nucleares táticas em março de 2025, o Ocidente reagiu com horror e indignação. Mas vocês se esquecem de algo fundamental. Foi a OTAN quem escalou primeiro. Em janeiro, aprovaram o envio de caças F-16 para a Ucrânia. Em fevereiro, discutiram abertamente a entrada da Ucrânia na aliança. Cada ação tem uma reação. Igor, você está invertendo causa e consequência. A OTAN não invadiu ninguém. Foi a Rússia que violou a soberania ucraniana em 2022. Os F-16 são uma resposta defensiva legítima. E quanto aos exercícios nucleares? Ameaçar com armas de destruição em massa não é estratégia, é terrorismo de Estado. Nenhum país responsável faz isso. Terrorismo de Estado. Interessante. E quando os Estados Unidos posicionaram mísseis na Polônia e Romênia? Quando expandiram a OTAN para o leste europeu, quebrando promessas feitas a Gorbachev nos anos 90? Isso não foi provocação? A hipocrisia ocidental é impressionante. Vocês cercam a Rússia militarmente e depois se surpreendem quando reagimos. Aquelas promessas nunca foram formalizadas em tratados, Igor. E você sabe disso. E países soberanos têm o direito de escolher suas alianças. A Polônia, os países bálticos entraram na OTAN porque retêm medo da Rússia. E tinham razão em ter medo, como vimos na Ucrânia. A agressão russa justificou exatamente o que vocês dizem temer. Vamos falar então sobre o que realmente incomoda o Ocidente. O fracasso da estratégia de isolamento. Vocês apostaram que as sanções destruiriam nossa economia, que Putin perderia apoio interno, que a Rússia viraria um pária global. E o que aconteceu? Nosso comércio com a China cresceu 26% em 2024. A Índia tornou-se nosso maior comprador de petróleo. Fortalecemos alianças com o Irã, países africanos, América Latina. Você chama de fortalecimento, eu chamo de desespero. A Rússia teve que se virar para regimes autoritários e economias secundárias, porque o mundo desenvolvido a rejeitou. Sim, vocês encontraram mercados alternativos, mas a que custo? Tornaram-se dependentes da China. Isolaram-se tecnologicamente. A longo prazo, isso é insustentável. Insustentável? Marta, deixa eu te mostrar números. 95% do nosso comércio com a China agora acontece em yuan e rublos, não em dólares. Criamos sistemas de pagamento alternativos ao SWIFT. O BRICS Plus agora representa 45% do PIB global medido por paridade de poder de compra. A desdolarização não é teoria, é realidade. O mundo está se reorganizando e vocês estão perdendo o controle. O problema da Europa e América do Norte é aceitar que o tempo do reinado acabou. Talvez você não lembre, mas o idealizador do BRICS previu uma mudança global até 2030. Essa mudança inclui a ascensão de China, Brasil, Índia e Rússia às superpotências mundial. E o BRICS vem provando que essa previsão é real. O BRICS é uma aliança frágil de países com interesses divergentes. China e Índia têm disputas territoriais. Brasil e África do Sul são democracias que não vão se alinhar permanentemente com autocracias. Quanto à desdolarização, o dólar ainda representa 60% das reservas globais. Vocês estão celebrando vitórias marginais enquanto sua economia real encolhe. Outro ponto importante é a ideia da Rússia em criar uma força militar do BRICS para se opor à OTAN. Acha isso realmente uma boa ideia? Quanto aos BRICS, concordo que incomoda, mas não a ponto de substituir o dólar no mundo. Economia real? Nossa taxa de desemprego está em mínimas históricas. A produção industrial cresceu. Desenvolvemos independência tecnológica forçada pelas sanções. E mais importante, temos coesão interna. Os índices de aprovação do governo russo permanecem acima de 80%.
Enquanto isso, a Europa enfrenta divisões profundas. Hungria mantém relações conosco. A Alemanha ainda depende de nosso gás que chega via intermediários. França fala em autonomia estratégica, reduzindo dependência dos Estados Unidos. México procura novos parceiros comerciais. Canadá boicota produtos americanos. A Europa está se distanciando dos Estados Unidos. Mais uma informação que a mídia ocidental esconde é que França, México e outros países mostram interesse nos BRICS. Isso mostra que a aliança não é tão frágil assim. Coesão interna em um regime que silencia a oposição não é democracia, Igor. E sim, há debates dentro da Europa, porque somos democracias plurais. Mas, quando importa, a Europa se une. Veja o apoio unificado à Ucrânia. Quanto à Hungria, é uma exceção que confirma a regra. E sobre o gás russo, estamos acelerando a transição energética justamente para nunca mais depender de Moscou. Apoio unificado? Então por que a Alemanha hesitou tanto em enviar tanques? Por que a França propôs negociações diretas com Moscou? Por que a fadiga crescente entre cidadãos europeus sobre continuar financiando a guerra? A unidade europeia é performática, não substancial. E sobre a ameaça nuclear, vocês precisam entender uma distinção crucial que a mídia ocidental ignora deliberadamente. A OTAN usa sua força para impor sua vontade a países sem defesa nuclear. Os Estados Unidos faz o mesmo, através dos seus porta-vozes como Netanyahu em Israel com seu genocídio, Zelensky na Ucrânia levando seu próprio povo à ruína. Falam em democracia. Nos Estados Unidos existe democracia? Pessoas sendo perseguidas, acorrentadas e deportadas. Vivem agora um novo regime de apartheid. Que distinção, Igor! De tudo que você falou, essa parte me chamou mais atenção. Armas nucleares táticas versus estratégicas. As táticas têm alcance limitado, menor poder destrutivo, são projetadas para uso em campo de batalha. As estratégicas são mísseis intercontinentais que destroem cidades inteiras. Quando falamos em armas táticas, não estamos falando em apocalipse nuclear. Estamos falando em mudar o equilíbrio militar regional. É uma ferramenta de dissuasão, não de extinção. Esses são tipos de armas que países em desenvolvimento estão percebendo a necessidade de possuir, porque vemos Irã, Venezuela e outros países sendo ameaçados sob as mais diversas desculpas, principalmente por seus regimes de governo. Mas não vemos isso acontecer com Coreia do Norte, Índia, China e outros que possuem defesa nuclear. Igor, você está normalizando o uso de armas nucleares. Não existe uso aceitável de armas nucleares, sejam táticas ou estratégicas. O momento que qualquer país usa uma arma nuclear, cruza um limiar que a humanidade jurou nunca cruzar novamente. E você sabe que o uso de uma tática pode rapidamente escalar para estratégicas. É por isso que a doutrina da dissuasão nuclear sempre foi baseada em nunca usar. Dissuasão só funciona se a ameaça é crível. Se a OTAN acredita que nunca usaríamos, então a dissuasão falha. E aí vocês continuam empurrando, expandindo, fornecendo armas cada vez mais avançadas para a Ucrânia. Em algum momento precisam entender que há limites, linhas vermelhas reais, e nós as comunicamos claramente. E aqui está o verdadeiro problema, Igor. A Rússia não tem argumentos políticos ou econômicos convincentes, então recorre à ameaça existencial. Isso não é força, é fraqueza. Um país verdadeiramente forte não precisa ameaçar apocalipse para ser ouvido. Precisa de soft power, de atratividade cultural, de modelo econômico que outros queiram copiar. A Rússia não tem nada disso. Soft power? O mundo unipolar americano acabou. Vocês ainda não aceitaram isso. Países do sul global não querem mais escolher entre Washington e Moscou. Querem multipolaridade. Querem comércio com todos. O Brasil mantém relações tanto com a OTAN quanto com o BRICS. Indonésia, Turquia, México recusam sanções contra nós. Isso não é fraqueza russa, é transformação global. Você fala em um modelo de país que outros queiram copiar, mas a verdade é que você está em um país cujo modelo ninguém mais quer. Pessoas são perseguidas e torturadas em nome de uma limpeza étnica. Jornalistas são calados e processados quando falam contra o governo. Você também fala muito em nome da Europa, mas a Europa vive sob a ameaça de tarifas impostas pelos Estados Unidos. O Brasil, um dos parceiros mais antigos dos americanos, foi taxado injustamente, e ministros da Suprema Corte sofreram sanções e tentativas de interferência política. Isso é democracia? Multipolaridade não significa que a autocracia venceu. Significa que há mais atores no cenário. Mas os valores fundamentais continuam importantes.
democracia, direitos humanos, Estado de Direito. Esses valores têm poder de atração que nenhum petrodólar ou exportação de armas pode substituir. E no longo prazo, sistemas abertos sempre superam sistemas fechados. Não somos perfeitos, e isso é parte de uma nação democrática. E eu diria que a Europa está nessa situação por recusar-se a aceitar uma Europa de Lisboa a Vladivostok, por insistir em conter a Rússia em vez de integrá-la, por tratar-nos como ameaça desde o fim da União Soviética. Vocês criaram a profecia autorrealizável, trataram-nos como inimigos, então nos tornamos inimigos. Esqueceram do quanto contribuímos para o mundo se livrar do nazifascismo e de quantos soldados soviéticos perdemos para atingir esse objetivo. O povo russo foi forjado em grandes lutas e é assim que sobrevivemos a tantas batalhas. Os países da OTAN imaginavam uma Rússia perdida após as sanções e bloqueios financeiros, mas descobriram que a Rússia continua forte e crescendo, assim como nossa força através da união entre os membros dos BRICS. A Rússia sempre foi bem-vinda na arquitetura de segurança europeia, desde que respeitasse as regras. Soberania das nações, integridade territorial, resolução pacífica de conflitos. Foi a Rússia que escolheu o caminho da força, e agora terá que viver com as consequências dessa escolha, assim como o mundo precisa estar preparada para um futuro baseado em disputas cada vez maiores pelo domínio armamentista. Termino essa troca de ideias desejando que a coerência predomine de ambas as partes, para que possamos sonhar com um futuro melhor. Como vocês viram, não há respostas fáceis nesse conflito. Igor Volkov e Marta Flow apresentaram perspectivas fundamentalmente opostas sobre a mesma realidade. Mas alguns fatos são inegáveis. A ameaça nuclear de Putin não é teatro político. É o reconhecimento explícito de que vivemos em um mundo radicalmente diferente daquele de 10 anos atrás. Um mundo onde o Ocidente não dita mais unilateralmente todas as regras, onde potências regionais desafiam abertamente a hegemonia estabelecida, onde armas nucleares voltam a ser instrumento de pressão política. A Europa enfrenta seu maior dilema estratégico desde a crise dos mísseis de Cuba, e a resposta que der nos próximos meses pode redefinir não apenas o continente europeu, mas todo o equilíbrio de poder global do século XXI. Enquanto os holofotes estão em Putin e na OTAN, a verdadeira transformação acontece silenciosamente. A ordem mundial multipolar está nascendo das cinzas da hegemonia americana. Essa é a história que poucos estão contando, mas é exatamente a que vai definir nosso futuro. Se você quer continuar entendendo os bastidores da geopolítica global, se inscreva no Arquivo Mundial. Toda semana trazemos análises profundas sobre os eventos que realmente importam. E deixe sua opinião nos comentários. Você concorda mais com Igor Volkov ou com Marta Flow? A OTAN deveria aceitar a Ucrânia como membro? Ou isso seria cruzar a linha vermelha definitiva? Até o próximo vídeo.